Olá, pessoas inteligentes, interessantes e interessadas, professor, professora. No vídeo passado falamos sobre os caminhos que a educação está tendo aqui no Brasil, os problemas que o professor Alessandro do CPP conseguiu trazer à tona e o que é método pedagógico. Hoje nós vamos falar sobre o método andragógeno. Andragogia, de uma maneira geral, é a arte ou ciência de orientar a aprendizagem de adulto, focado em suas necessidades. Estamos falando de adulto, experiências e motivações. Então, o método andragógeno está focado às experiências, motivações e necessidades do adulto. Óbvio, todo mundo sabe disso. Prática pedagógica está focada no ensino de crianças. Então, a diferença está aí. Não tem muito segredo, tem uma vasta literatura a respeito. A importância é lembrar que a pedagogia visa transformar o aprendizado a andragogia visa transformar o aprendizado em um processo colaborativo quer dizer interação, focado na solução de problemas. Ponto. Simples, não é? Andragogia, colaboração, focar em resolução de problema, atende ao adulto que já tem experiências, que já tem motivação, tem necessidades. Tranquilo. E aí a gente entra no método Paulo Freire. Eu não vou entrar muito em discussão se ele é patrono da educação, se não é, se a pedagogia do oprimido fala de um método pedagógico, claramente não fala, mas ele é importante para a gente entender esse processo de andragogia. Paulo Freire vê a educação como um ato político. Aí, lendo a pedagogia do oprimido, a gente vai entender isso claramente. Então, para Paulo Freire, a educação é um ato político. Diferente da visão tradicional, que Paulo Freire via a educação como uma ferramenta de libertação. Estamos falando do ano de 1963, antes do período militar. E de 64 para frente a gente tem o ensino tecnocratas. Tem o que a gente já falou sobre a alfabetização, o caminho suave e tudo. Mas é só para a gente entender onde está e como está acontecendo. O projeto de sucesso do Paulo Freire no Rio Grande do Norte, que alfabetizou 300 trabalhadores em coisa de 40 horas, é o ponto inicial do surgimento do que é chamado de alfabetização crítica. Então vamos lá. Entender esse movimento é importante, por quê? Porque a gente entendendo esse momento no passado, a gente entende hoje o que está acontecendo com os nossos alunos e com os nossos professores. É importante destacar também que Paulo Freire tem mais de 35 títulos de honrarias e causa, e aí é que está o X das questões. Não estou questionando como foi feito, de que forma foi feito, mas ele tem esses títulos, ponto. Há inúmeros questionamentos sobre a formação dele. Não estou discutindo isso, estou apenas apontando um fato. O interessante é a gente entender que esses títulos estão ligados ao método revolucionário de alfabetização de adultos. Entender isso é que é importante. Paulo Freire conseguiu desenvolver o método em 1963, com 300 trabalhadores, que em 40 horas aprenderam, 40 horas dedicados ao trabalho de aprender a escrever, conseguiram. Eu não vou falar ser alfabetizado, porque a gente tem algumas coisas que precisam ser vistas mais a fundo com relação à alfabetização. Mas conseguiram aprender a ler e identificar frases e palavras. Ponto. Mérito disso. Porém, a gente tem que ver a origem do método.
Esse método Paulo Freire, hoje a gente tem o Alphalete, tem a Associação Palácio de Atenas e algumas outras coisas que trabalham com adultos, mas vamos para a origem do método. A origem do método tem como a base Frank Charles Laubert. É um americano que é natural da Pensilvânia, nos Estados Unidos, sociólogo, com doutorado em Sociologia e Psicologia, tem mais de 50 livros publicados, foi convidado a apresentar seu método no Brasil em 1943. Opa! 20 anos antes da experiência de Paulo Freire, que por acaso foi num colégio presbiteriano em Recife. Então vamos lá. Em 1943, Frank Charles Laubert vem para o Brasil, apresenta um método de alfabetização de adulto, onde alfabetiza milhares de pessoas em Pernambuco, em especial em Recife, com um método revolucionário. Ponto. O material nessa época estava só em espanhol. E daí, em 1963, vem essa experiência de Paulo Freire. Não estou querendo aqui falar se é plágio, se não é plágio, não estou questionando isso, estou apenas apontando fatos. Aí tem uma coisa interessante que acontece, que é importante apontar. Enquanto o método do Laubert, que é a principal diferença, apontava para a paz social, religiosidade, afinal ele era um presbítero, queria fazer isso, o trabalho de alfabetização de adultos, voltado à inclusão social. O método que o Paulo Freire apresenta 20 anos depois já encaminha para o marxismo, a luta de classe, a doutrina que a gente conhece, e aqui não vou entrar nesse mérito político, eu só quero que vocês entendam a diferença de pedagogia, que foi que a gente viu no vídeo passado. Agora, andragogia e a diferença dos dois. Só isso. Beleza? No próximo vídeo a gente vai ver as leis que vieram depois e depois, no outro vídeo, as consequências que a gente tem. Lembrando que estamos discutindo os problemas de saúde mental dos professores, afastamento de sala de aula e tudo mais. Beleza? Um abraço. Até terça que vem.